Ô, Bruna, é um ponto que me perguntaram muito até no post que eu fiz lá, né? Sobre TPM. Né? Muitas mulheres relatam, inclusive eu estava lendo alguns estudos antes da gente encontrar, né, sobre a TPM, as mudanças comportamentais que acontecem nessa fase do ciclo especificamente, antes da menstruação e um pouco nos primeiros dias da menstruação. Parece que, de fato, muitos sintomas podem surgir, diferentes mudanças emocionais, comportamentais, e uma delas é o que eu até botei entre aspas aqui, que é o que colocaram. Muitas mulheres sentem uma fissura por doces nesse período. Isso existe mesmo, assim? Isso é uma coisa que você vê na clínica e a literatura científica aponta isso também? Existe, mas não dá para dizer que é regra, né? Então, cada indivíduo tem um comportamento, mas existe essa procura. Às vezes pode ser até de forma mais automatizada até. Né? Até um hábito. Talvez possa ser... Não dá pra dizer que não, né? Pode ser, em parte, uma busca por conforto. Mas acaba que a gente tem, sim, uma alteração de humor, né? E ela pode ser acompanhada de uma baixa regulação emocional. Então, existe toda aquela busca, né? Por alguma coisa que dê prazer. E ali é um prazer muito momentâneo. E, às vezes, já tá ali associado, né? Então, eu tenho... Né? Enfim, estou nesse momento, eu vou lá. O que a gente faz? A gente tenta mostrar para o paciente que, ok, existe isso, né? Todo mês vai acontecer isso. Todo mês vai acontecer. E aí a gente já estruturar, por exemplo, como que vai acontecer? Naquela semana a gente vai colocar todo dia um doce, enfim, os dias específicos a gente coloca porque vai ter que aprender a conviver com isso. Certo, não é a gente fazer de conta que, né, enfim, não existe aquilo. Não, todo mês vai acontecer. E aí, como que a gente lida com isso? Então, estratégias para lidar com isso vai envolver, claro, para cada pessoa. Às vezes ela pode ter mais fome, ela pode ter mais vontade de doce. Então, entender e adaptar isso para aqueles dias é essencial. E a pessoa, ela começa a se reconhecer e autoconhecer melhor e definir as melhores estratégias. Então, é um direcionamento, enfim, né, de paciente e profissional para estruturar isso. Mas não dá pra gente fazer de conta que não tem, sabe? Sim, ou simplesmente falar, isso aqui é proibido e se vire todo mês. É muito mais difícil, porque... especialmente quando envolve essa questão emocional, essa busca de prazer. Então, a gente precisa considerar esse momento. E ok, e vida que segue, né? Não é aquela coisa, tipo, não, essa rigidez, não pode nunca. Então, saber flexibilizar também nesses momentos também é um exercício de manutenção. Porque, às vezes, é um deslize nesse período. Porque não consegui fazer do jeito que tinha proposto. É algo que eu não consegui me manter. E aí deslizei. E aí continuei no deslize até, sei lá, ano que vem. Sabe? Então, às vezes é um episódio assim que faz com que toda a adesão fique prejudicada. Sim. Então, sabe, aquela coisa tem que ser, saber... A pessoa tem que ser conscientizada disso, né? Tem que, olha, faz parte do processo, eventualmente ter um deslize. E se você tem esse tipo... Porque isso é muito relativo, não são todas as mulheres que vão sentir uma fissura. Por isso que a gente, né, então tem que ser um trabalho personalizado mesmo, não tem como, não tem receitinha de bolo, E até assim, horário, né? Então, por exemplo, a pessoa já tem isso e ela fica muito tempo sem comer. Sabe? Então, a gente vai entendendo como minimizar isso, porque às vezes, a gente fala, né? Não unir a fome com a vontade de comer. Então, às vezes, já existe uma vontade muito grande de comer doce. A pessoa tá, sei lá... Horas sem comer. Então, é muito mais difícil ela controlar a quantidade do que ela vai comer. Perfeito. Então, é mais complexo, né? Então, mas tem casos que precisa até um acompanhamento de psicoterapia, sabe, Andrei? Especialmente quando é muito exacerbado. Então, se a pessoa sente, assim, uma questão emocional muito desregulada, né? Um humor muito... Tem casos que precisa até um acompanhamento psicológico. Fazer um trabalho da regulação emocional, de um modo geral, né? Que foi o que a gente comentou antes, né? A pessoa... Às vezes, a questão é a pessoa trabalhar a relação com as emoções, né? De onde estão, por que ela está estressada, por que ela está ansiosa. Eu sou suspeita, né? Eu acho que todo mundo deveria fazer psicoterapia. Sim, eu também acho. Mas quem somos nós? Somos suspeitos para falar, né? É porque é o tal do orar e vigiar. A gente tá toda hora aprendendo, né? E lidando com pessoas. Então,
A gente vê muitas pessoas levando pro lado pessoal, né? Então, isso é comportamento humano, né? Então, como que a gente pode melhorar isso tudo? Esses pensamentos disfuncionais. Então, é bom ter um profissional ajudando a gente a entender isso tudo, né? Porque mesmo que a gente estude os desafios do dia a dia, né? Não tem dúvida. Assim, é fundamental mesmo que você domine a ciência inteira do comportamento de um modo geral. Sim. Um olhar externo faz toda a diferença. Inclusive, eu estou sentado aqui na frente de uma pessoa que me ajudou muito a mudar o meu olhar em relação à minha carreira, né? Tem coisas que você não consegue ver sozinho, você está enviesado, né? Eu estou enviesado quando eu vou olhar para mim mesmo. E sem dúvida que um profissional... Inclusive, recomendo a Bruna aqui para quem quiser... Coach de carreira. Em precisar de auxílio, inclusive em relação à mudança de carreira, a Bruna é sensacional.